Vamos falar sobre conduzindo a nossa vida diante das adversidades e como que a gente se comporta quando algo não muito legal acontece ou quando uma interação vai para um caminho que não nos agrada. O que está ao nosso alcance ali, o que a gente consegue fazer de fato, sem gerar mais turbulência, né? Sem ampliar o caos, mas sim encontrando uma maneira às vezes mais pacífica, mais harmoniosa e mais amorosa, né, de conduzir a situação. Por exemplo, né, como que a gente trata a tal da laranja podre no pé. Uma pessoa que mente compulsivamente. Adianta eu confrontar ela? Não. Adianta eu tentar mudar ela ou esperar que ela mude? Não. Mas eu posso me afastar dela. Eu posso escolher não estar no mesmo ambiente. Eu posso tentar ao máximo não dar atenção para ela. Eu posso tentar ao máximo simplesmente ser eu mesmo, né? Levando em consideração que você tenha uma conduta ética, moral alinhada, que você esteja agindo de acordo com a verdade. Isso naturalmente vai trazer desconforto para essa pessoa, né? Você só precisa existir ali naquele ambiente. Às vezes, por vezes, é isso que basta. Claro, dependendo de quem for a pessoa, dependendo o nível de contato que você tem com essa pessoa, às vezes vai demandar uma ação mais radical e às vezes realmente só você ser você mesmo. Porque, pelo menos para mim, é difícil eu conseguir agir, ou melhor, né, uma pessoa me trazer desconforto porque ela age de uma maneira que eu não acho bacana em relação às outras pessoas. Mas comigo ela nunca fez nada, né? Comigo essa pessoa, ela sempre se portou de maneira respeitosa e educada. Nunca me indispus diretamente com essa pessoa. Mas com outras pessoas eu sei que ela age diferente, eu sei que ela se passa, eu sei que ela é agressiva, eu sei que ela inventa muita coisa, que ela não é um bom ser humano, digamos assim, com critérios de ensinamento crístico, tendo aqui como base o que Cristo nos ensinou quando esteve por aqui. E eu sempre ignorava isso, né? Não que eu não tenha importância, mas assim, cada um é cada um, sabe? Outra pessoa, todo mundo é adulto nas interações e as pessoas agem como tem que agir e cada um está no seu processo. Mas não sei, talvez acabou a hora de ficar em silêncio e talvez está no momento de tomar ações mais diretas, né? Porque ser você mesmo em silêncio é uma coisa, mas ser você mesmo expondo a sua forma de ver o mundo, ou expondo os seus pensamentos e tomando ações, é bem diferente, né? Então, eu sempre fui a pessoa que eu me mantive, ou tentei me manter mim mesmo dentro do meu próprio espaço. Só que, na verdade, isso eu acabava sendo influenciado por essas energias que eu não concordava, mas por ficar em silêncio. Eu nem me dava conta que eu entrava na onda junto. Agora, quando eu consigo manter a minha própria essência diante dessas situações, sem necessariamente entrar numa discussão mais acalorada, sem necessariamente entrar numa briga mesmo ali, mas entrando num conflito mais conceitual, ou num conflito mais de conduta, num conflito mais de que eu apresento uma forma diferente de lidar com aquilo que está acontecendo, eu mudo completamente o cenário, né? Eu não me intoxico mais com aquilo lá. E eu dou a possibilidade, eu oportunizo para as outras pessoas enxergarem e perceberem a discrepância de uma conduta mais alinhada para uma conduta menos alinhada. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou exemplo de nada, eu simplesmente tento dar o meu melhor todo dia, coloco a minha vida nas mãos de Jesus Cristo, entrego todo dia a minha vida para Ele, né? Que tudo aquilo que eu penso, diga e faço esteja alinhado
com os ensinamentos éticos e morais dele, com os ensinamentos de amor, humildade, tolerância que ele deixou para nós. E é isso. Porque tem ecoado bastante na minha cabeça a questão de que às vezes não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Mas também não adianta a bondade, né, agir de uma forma reativa, impulsiva, onde eu me misturo no ambiente. Então eu estava bem reflexivo esses dias, né, de como eu poderia agir, né, como que diante de uma pessoa que mente compulsivamente, que é agressiva, principalmente com mulheres, né, que inventa histórias, que é territorialista, que né, acha que a mulher está ali para servir ele. Como é que eu ajo diante disso? Sem entrar nessa mesma energia, né, sem necessariamente me sentir superior a essa pessoa, mas conseguindo ajudar quem está compartilhando do momento comigo e conseguir também mostrar uma outra forma de lidar com a situação, mostrar uma outra forma de viver a vida, de conduzir as nossas relações e sem querer achar que eu sou um salvador, sem querer achar que eu vou mudar o outro, sem querer achar nada disso, mas simplesmente podendo manter a minha própria essência. Enfim, a conclusão que eu cheguei talvez seja essa, né? Onde eu mantenho quem eu sou, mas a partir de ações, né? Onde eu não entro no mesmo jogo, onde eu não entro na disputa territorialista, onde eu não tento desmascarar as mentiras dessa pessoa, onde eu não vou para esse conflito direto, onde eu vou simplesmente acionar os mecanismos de defesa dela e ela vai simplesmente cuspir tudo aquilo que ela já tem na cabeça dela, e toda revolta, e toda ira, e enfim, toda insegurança. Isso não vai chegar em lugar nenhum. Então, fazer de uma forma que eu não acione esse sistema de defesa, mas também não me mantenho num silêncio, quase que aceitando essa postura. Claro, estou dando de exemplo eu e a minha realidade do que eu estou passando agora, mas isso vale para trabalho, isso vale para família, né, também. Então, como é que eu consigo me relacionar? Como é que eu interajo com as pessoas diante das adversidades? Como é que eu, de certa forma... Porque naturalmente eu vou ter afinidade maior com uma outra pessoa e a gente vai querer o bem dessas pessoas. E como é que eu faço isso entendendo que ela é uma pessoa capaz de decidir por si própria, entendendo que ela é uma pessoa que tem ali o apoio da sua equipe espiritual, de seus guias e mentores, e está passando pelas experiências que ela há de passar, né? Mas como é que eu não intervenho tão diretamente nesse caminho dela, mas simplesmente aponto direções para que ela possa conscientemente talvez fazer as escolhas dela, né? Onde eu possa expandir a visão dela acerca do que está acontecendo, sem ser sem manipular ou sem tentar conduzir, né? Dizer para ela o que é certo e o que não é. Porque não existe certo e errado, existem simplesmente experiências que você está passando, experiências que você já passou, e é isso. Não tem muito mistério. Mas enquanto o silêncio total e absoluto for a resposta e a permanência longa nesses espaços for a resposta, eu acabo entrando no campo, eu acabo me contaminando com essa energia, eu acabo me sabotando e prendendo meu desenvolvimento. Então, ou eu abro mão de toda a relação social, evito ela completamente e sigo o meu caminho, ou, né, se há essa questão de esticar a mão para as outras pessoas que ali estão, que eu possa agir simplesmente mostrando um outro caminho, né? E acho que são essas duas opções
que a gente tem, né? E claro, né, que isso passe por um filtro nosso, se essa situação não está querendo mostrar algo para nós, né? Estou ali tendo contato com uma pessoa que mente compulsivamente, onde que eu não estou sendo verdadeiro comigo mesmo, né? Onde que eu preciso firmar mais os compromissos, o que eu estou deixando de lado da minha vida, né? O que eu estou deixando de fazer, onde é que eu estou me sabotando, me enganando. É bem importante passar por esse filtro, onde que eu estou em desequilíbrio com a minha energia masculina, onde que eu estou maltratando a minha energia feminina, né? Sagrado masculino, sagrado feminino. Por que eu estou tendo contato com homens que objetificam as mulheres? Por que eu estou tendo contato com homens que são tão territorialistas, né? O que está acontecendo dentro de mim para magnetizar esse tipo de comportamento pessoalmente, né? Ali na minha frente. Será que eu não estou curando, né, partes de mim que tiveram esse masculino ferido, que passaram por esse abuso, né, foram abusados ou abusaram da energia feminina? Será que não é simplesmente isso? Então eu estou entendendo como processar essa energia, entendendo como processar essa cura e como agir diferente diante desse cenário, né? Como talvez chegou o momento de não ignorar mais essas coisas, mas olhar com carinho e entender que há um outro caminho e que as pessoas na verdade estão ali interpretando papéis, né, nas nossas vidas, estão ali querendo chamar atenção para alguma coisa. E se eu tenho a noção de que antes eu agia numa passividade, que antes eu agia num silêncio absoluto, me retraía e às vezes até quase sempre me envolvia na energia, e hoje eu tenho a noção de que não é mais isso, hoje eu tenho a consciência de que não é mais me misturar na energia, e também não é questão de ser superior à energia, é questão de observar e entender como manipular essa energia, né? O que eu faço com essa energia? Essa energia está aqui, caiu no meu colo, o que eu faço com ela agora, né? Para onde que eu direciono ela? Chegou o momento de ser mais proativo, chegou o momento de transformar a nossa realidade, né? De transformar uma energia caótica, desequilibrada, desarmoniosa, numa energia mais alinhada, mais ordenada. E aí a forma de fazer isso estando encarnado fisicamente num corpo humano e interagindo com essas pessoas, e tem sempre terceiros envolvidos, enfim, né? Acabam entrando ali os dramas da existência humana. Faz parte do jogo. Então, porque de alguma forma tudo está conectado, né? As pessoas não estão à toa passando por isso, né? Tudo tem uma regência maior por detrás. Então, na verdade o vídeo é mais um desabafo, mas às vezes serve para alguém que possa estar assistindo, né? De que a nossa consciência vai mudando, a gente vai expandindo ela, e às vezes situações parecidas voltam a aparecer e a gente percebe que já lida, já tem um impulso a lidar diferente e vai tentando entender como que seria esse lidar diferente, né? Isso faz parte do desenvolvimento humano, do ancorar mais energia, ancorar mais luz, né? Conforme as sombras vão sendo expostas, a gente vai conseguindo ancorar mais luz. E inevitavelmente vão acontecer situações semelhantes à que eu estou relatando aqui. E, enfim, caso você esteja passando por lidar com energia masculina tóxica, desequilibrada e violenta e agressiva, talvez a saída seja você se manter em paz. A saída, enfim, a solução seja você se manter em paz, você ter uma conduta alinhada, pedir o auxílio, pedir a força, né, das Amazonas, das Valquírias, dos seres de luz, da Caboclo Jurema, das grandes deusas, né,
enfim, Rovena, Isis, Mãe Maria, Madalena, a deusa Shekinah, para que nos dê forças, nos condicione também a passar por esses momentos, de novo, sem que a gente seja puxado para dentro dessa densidade, que a gente consiga manipular isso e transformar o nosso ambiente num ambiente melhor. Se eu tenho abertura para falar com essa pessoa, que eu converse com essa pessoa, sem julgamento, né, sem querer apontar certo e errado, caso exista essa abertura, se eu não tenho abertura com essa pessoa que está causando esse problema, que está gerando essa reflexão, né, digamos assim. Talvez eu tenha abertura com as outras pessoas que estão envolvidas, então eu consigo conversar com essas outras pessoas envolvidas e passar uma mensagem bacana, passar uma outra forma, deixar claro o que está acontecendo, porque às vezes um ou outro ali vai estar um pouco mais consciente, um pouco mais atento e vai perceber algo diferente, né, no seu próprio comportamento, né, quando essa pessoa que tem esse desequilíbrio está presente, quando essa pessoa está ausente. Então não custa clarear, ou se você não tem abertura para falar diretamente nem com quem está sendo o agente ali e nem com quem está envolvido, né, de terceiros envolvidos, então cabe ir vivendo e deixando os acontecimentos passarem e entendendo que não é pela briga, não é pela confusão, não é pelo atrito direto, né, que a gente possa ter classe, possa agir com diplomacia, com educação, porque não é a pessoa em si, né, é simplesmente uma quebra de um velho sistema. É simplesmente a morte de uma forma já ultrapassada e antiga de lidar com a vida, né, de se relacionar com as outras pessoas. E essa morte, ela vai gerar essa revolta, ela vai gerar essa situação conflituosa, né, porque vai conflitar com o novo, né, para o velho morrer, para o novo surgir, o velho há de morrer, e essa transição conflita, né, as ideias elas coexistem por um tempo, até que o velho saia e o novo, de fato, triunfe, enfim, reine soberano. E, inevitavelmente, esse período de transição vai ter essa coexistência energética, essa coexistência consciencial, né, de consciências distantes. É isso, tenhamos força e sabedoria para lidar com esses momentos turbulentos que está só começando, né? Vai aumentar mais e mais, porque se você carrega uma energia diferente, se você carrega uma forma de ver o mundo diferente, você vai ser julgado, você vai ter o dedo apontado e as pessoas vão descarregar essa carga do velho, ou diretamente em você, ou muito próximo de você. Então que a gente saiba lidar com isso, que a gente saiba despersonalizar isso, né? Porque não é a pessoa em si. Claro, se a pessoa não está disposta a mudar, se a gente vê que a pessoa está querendo se afogar também, né, ela lá eu cá, né, que eu não me afunde junto, né, não estou aqui para salvar ninguém, não estou aqui para também dizer o que é certo ou errado na vida de ninguém, estou aqui para fazer o meu, estou aqui para viver a minha vida, estou aqui para conseguir ancorar o máximo de luz que eu puder para colaborar com o processo de ascensão coletiva. E aqueles que assim desejem aumentar, expandir sua consciência, que assim desejem passar por uma reforma íntima, se transformar numa pessoa melhor dia após dia, possam ter abertura para se aproximar de mim, possam ter segurança de chegar até mim. Quando eu ajo brigando com todo mundo, quando eu fico entrando em conflito atrás de conflito, disputa atrás de disputa, eu desequilibro todo o meu campo, eu entro em desarmonia e eu afasto pessoas que poderiam ser muito, enfim, positivas, tanto no meu caminho quanto no caminho delas, né? A nossa presença poderia mutuamente ajudar um ao outro. Eu afasto porque eu estou entrando em desarmonia todo o tempo. Então, que a gente possa se manter equilibrado, que a gente possa se manter com a consciência e com a vibração elevada, mesmo diante dessas adversidades.
e cabe a nós, né, ser um farol de luz, aqueles que nos rodeiam, mas não mais num silêncio, né, não mais um farol ali no meio de uma neblina, mas um farol com potência, um farol ali iluminando, né, a cara das pessoas, deixando claro, ó, tem essa possibilidade, quem sabe vem por aqui, quem sabe vem por aqui. E aí a pessoa escolhe se quer ou não quer. E tudo bem, cada um segue o seu caminho. Mas é momento de nos identificarmos como um farol de luz. A gente faz isso a partir do nosso dia a dia, a partir da forma como a gente vive a vida, como a gente interage diante das adversidades, como a gente... Enfim, já falei 24 minutos aqui. Vai ser editado, talvez vai ter bem menos, porque divaguei. Mas é isso. Dias melhores virão. Até o próximo vídeo.